CSI da aviação. Por que este acidente ocorreu? E a pergunta que nós vamos fazer aqui é: qual foi a verdadeira, a real causa deste acidente, ou causas? Eu estou falando do voo TAM 3054, que ocorreu dia 17 de julho de 2007. Eu participei de um documentário na Band, inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, onde eu fiz algumas considerações sobre o acidente, sobre esse acidente, e fui por muitos internautas questionados a respeito de tudo aquilo que eu disse. E hoje eu vou, de uma forma até mesmo sucinta, explicar o que foi que eu disse e, com certeza, uma pergunta a mais será feita sobre esse acidente. Acredito que eu não tenho como responder. Talvez nós não tenhamos a resposta, mas a pergunta era, sim, muito interessante para que nós possamos entender qual foi a causa ou quais foram as causas deste acidente. Com certeza, um dos pontos que eu vou ter como ponto de relevância é as condições da pista. E foi aqui que eu fui severamente questionado. Calazans, a causa do acidente não teve nada a ver com a pista. Será? Não vou me valer aqui como piloto, nem controlador de tráfego aéreo, nem como especialista na área de acidentes. Contudo, eu vou me valer aqui de alguns parâmetros da psicologia, psicanálise e neurociências. Como especialistas nessa área, vou fazer uma colocação em que esses profissionais da mente, os profissionais da saúde mental, podem responder para nós. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans do IPK e, para mim, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Esse acidente aconteceu em Congonhas, São Paulo, capital, dia 17 de julho de 2007, tendo aí 199 vítimas fatais, ocorrido ali por volta das 19 horas. Eu fui, nessa época, controlador de tráfego aéreo lá em Congonhas. No momento do acidente eu não estava, mas logo após o acidente eu estive presente no local como supervisor de tráfego aéreo, onde nós acompanhamos ali todas as atividades iniciais em torno deste acidente. Muito sucintamente, ele sai de Porto Alegre para São Paulo e vindo para São Paulo, Congonhas, ele pousa na pista 35 à esquerda, não podendo parar, a aeronave guina para a esquerda, ultrapassando os limites aqui da pista, atravessando aqui a Washington Luiz, e colidiu com o prédio no sentido oposto à pista, que por acaso é o prédio da própria empresa. Tá? Vamos lá, então. Pista. Quais eram as condições da pista de Congonhas naquela época? Eu preciso ressaltar e deixar bem claro que a pista ela era, sim, um grande problema para as operações de pouso e decolagem. Se ela foi causa ou não, eu peço para que você assista todo esse vídeo e faça o seu comentário aqui logo após assistir. Eu não tenho a menor dúvida e vou deixar bem claro, a pista, não naquele dia, nem no dia anterior, nos dias anteriores, a pista estava, assim, operando de uma forma que trazia aos pilotos grandes preocupações. Então, vamos lá? Se ela foi causa ou não, você vai poder responder isso aí diante do que você acha. Mas, no documentário, eu fiz uma ênfase à situação da pista, tá bom? Então, a pista estava molhada, escorregadia e a falta do groove. Esta preocupação dos pilotos
Esta era uma grande preocupação dos pilotos, que reportavam, sempre na fonia, alguns até mesmo citavam que a pista estava perigosa. Torre de controle, pista escorregadia. Torre de controle, pista escorregadia. Pista molhada. E alguns relatavam com muita preocupação. Então, vamos lá? A pista, se estava perigosa ou não, é outro assunto, mas ela estava, sim, operando em uma situação crítica. Tá? Calazans, sem entrar em detalhes técnicos, um dos motores estava pinado, que permitia a operação em Congonhas, mas também havia ali um procedimento a ser realizado. Então, vamos lá? Nós vamos vendo aí só os elementos de preocupação. Pista molhada, pista escorregadia, pista sem groove. Lembrando que no dia anterior, um ATR derrapou na pista. Fora, vamos lá, pessoal, se buscarmos os arquivos dos livros, do livro de ocorrências, nós vamos ver que a pista era, sim, grande motivo de preocupação. Então, o piloto dessa aeronave, o voo 3054, tinha várias outras preocupações. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, no nosso curso de perito aeronáutico nós trabalhamos, mas nós trabalhamos mais com essa tese. Também não vou trabalhar com essa tese e no documentário, muitos ali criticaram a minha fala, dizendo que a pista em nada contribuiu com o acidente, tá bom? Em que, na realidade, os pilotos não souberam manejar as manetes de potência e foi esse erro que fez com que a aeronave se acidentasse. Então, vamos com calma. Tá? Aqui tem um outro assunto que a gente viu que passou por cima. O Ministério Público Federal, na peça acusatória, ele acusou alguns profissionais da empresa, pois a mudança das operações da manete foi, sim, um ponto muito importante. Então, até janeiro de 2007, o procedimento era feito de determinada forma. Após janeiro de 2007, foi feita uma mudança nas operações da manete, que nós não vamos entrar em detalhes aqui. E o que foi questionado pelo Ministério Público? Foi questionado que os pilotos não foram devidamente treinados para essa mudança. E sequer, tá, na realidade, a mudança foi feita por uma informação via e-mail. E o Ministério Público, na acusação, entendeu que tratava-se de um procedimento muito importante e que os pilotos não poderiam aplicar essa mudança apenas tendo lido um e-mail. Se é que leram e se leram, se é que entenderam. Então, mas aqui a gente vê que se puxar a pena, aqui sai um frango. Mas esse é um outro assunto. Mas, vamos lá, o desfecho final foi exatamente esse. Um dos motores não estava operando em plena, né, de uma forma plena, havia uma alteração que permitia operar na pista, mas, né, segundo alguns especialistas, o desfecho final, tá, a causa do acidente foi o procedimento realizado de forma incorreta. Calma, tá? Calma, que agora eu vou citar outros detalhes. Então, vamos lá? Eu preciso repetir que esse ponto é crucial. Pista estava molhada, pista estava escorregadia e sem groove. Várias aeronaves, se o DSEA, a própria ANAC ou a própria administração do aeroporto tiver guardado, né, se essas autoridades guardaram, nós temos ali vários registros que a pista estava perigosa. Tá? Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Tá? Então, várias aeronaves escorregaram, várias aeronaves perderam o controle do pouso, sendo que na véspera, repito, o ATR perdeu o eixo da pista e foi para a área gramada. Então, não há
não há a menor dúvida de que as condições da pista traziam, sim, grandes preocupações aos pilotos. A falta de grooving, né? Grooves são essas ranhuras que permitem com que o atrito ele seja maior e também que escoe a água ali. Então, vamos lá? Dias anteriores, várias ocorrências. Não foi um dia anterior, não foi 2 dias antes, 3 dias. A semana, talvez 15 dias antes, ali, naquela quinzena, as ocorrências foram várias, vários relatos, vários relatórios dos pilotos. Eu conversei com alguns pilotos da aviação comercial, com 8. Preste atenção, 8 pilotos me relataram que não pousavam na pista em Congonha quando a pista estava molhada sob o efeito de chuva. 8 pilotos declararam isso para mim. Um deles deixou bem claro, Calazans, a pista em Congonhas está, sim, perigosa. Um deles falou isso, lembrando que tem vários relatos. Tá? Então, a pista se foi, a causa está aí com vocês. Tá? Então, vamos lá. Os pilotos estavam, sim, apreensivos, os pilotos estavam preocupados e até mesmo estressados. Então, a situação gerou estresse. Olha só que coisa interessante que as investigações apuraram. Um dos pilotos bocejou em torno de 10 vezes na aproximação final. Isso mesmo, em torno de 10 vezes na aproximação final. Tá? E aí houve uma grande discussão. Então, vamos lá. O bocejo, o que é o bocejo? Tá? O bocejo, ele tem, segundo a neurociências e a psicanálise, o bocejo tem várias origens, tem em torno de 30 ou mais, 30 origens. Pode ser sono. O fato da pessoa bocejar não quer dizer que ela seja necessariamente com sono, é uma das origens, é o sono, mas tem outras. Pode ser problema cardíaco, pode ser problema de pressão arterial e assim por diante. Mas olha que coisa interessante, uma das origens do bocejo é o estresse. Então, a pessoa estressada, ela pode também bocejar. Um dos pilotos bocejou em torno de 10 vezes na aproximação final. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte: esse bocejo pode ter tido como origem o estresse? Eu não descarto esta colocação. Não descarto isto. Pode ser que, diante das condições, a pista escorregadia, vários relatos, várias as aeronaves pousando e decolando e relatando isso, lembrando que o piloto tinha um procedimento ainda a ser considerado, que era o motor pinado e o manejo. Diante de tudo isso, as condições, pista molhada, falta de groove, pista escorregadia, será que estas condições, esta situação não fez com que o piloto ou membro da tripulação técnica, piloto e copiloto, ficasse demasiadamente preocupado e demasiadamente estressado? Esta possibilidade, ela é plenamente possível. Difícil constatação, mesmo porque, infelizmente, os 2 morreram, não pode nos dar um relatório, uma entrevista sobre isso. Mas a psicologia, a neurociência, a psiquiatria, a psicanálise considera isso, sim. É possível que os pilotos, diante das situações, pressões e isso, aquilo, pode ter se tornado estressado. E aí é que vem a pergunta. Presta atenção. Esse estresse pode ter originado o acidente? Então, vamos lá. O estresse, a neurociência já deixou bem claro, altamente comprovado, que nem todos, muitas pessoas sob estresse, ela se deixa levar mais pela emoção do que pela razão. Sem entrar em detalhes técnicos, muitas pessoas, quando estão sob estresse, elas raciocinam mesmo, ou muitas delas nem raciocinam. A emoção, ela
cobre desconsidera a razão. Tá? Eu, como controlador de tráfego aéreo, eu me lembro de várias situações, mas eu estava trabalhando em determinado órgão de controle ao lado de um controlador, e esse controlador fez uma... Na verdade, não fez, né? Não providenciou uma separação entre duas aeronaves numa torre de controle, e essas duas aeronaves quase colidiram, né? Tudo bem que não colidiu. Era um Boeing 737, cheio de passageiros, e uma aeronave Brasília. Tá? Não consegui, mas quando ela estava em rota de colisão, que dificilmente o controlador iria evitar, mas quando estava em rota de colisão, quando o controlador viu as duas em rota de colisão, ele simplesmente congelou. Exatamente, eu estava do lado dele, ele congelou. Ele não conseguiu falar nada, ele não conseguiu tomar uma atitude que pudesse corrigir. Eu até acredito que seria muito difícil. Mas o que aconteceu? Na época, eu estava trabalhando como controlador do lado dele, numa outra função, e chamei o supervisor, e o supervisor foi, então, e tentou ali minimizar as consequências. Graças a Deus, não houve a colisão entre as duas aeronaves. Mas o que ficou claro ali, patente, foi que o controlador do tráfego aéreo congelou. Foi uma situação em que ele, sob muito estresse, elevado estresse, a emoção sobrepujou a razão. Ele não conseguiu falar e fazer nada. Numa outra situação também que eu, como controlador de tráfego aéreo, avistei, duas aeronaves em rota de colisão, sendo que uma das aeronaves ela se equivocou com as instruções do controlador de tráfego aéreo e entrou em rota de colisão com uma outra aeronave. Seriam dois Boeing 737. E o piloto, que se equivocou na trajetória, ele ficou chorando na fonia, chorando, gritando, e levou muito tempo para que ele tomasse uma atitude. Na verdade, ele não tomou uma atitude de imediato. Tivemos que separar a outra aeronave. Tá? Então, foi um outro caso que eu vi em que o piloto, em rota de colisão com uma outra aeronave, quando ele percebeu o equívoco que ele cometeu, ele travou. Começou, literalmente, a gritar na fonia, a chorar na fonia, e não tomava nenhuma atitude, nenhuma manobra evasiva para evitar o acidente. Um outro caso que eu presenciei, em que o piloto, extremamente estressado, não permitiu que a razão sobrepujasse a emoção. Vimos em muitos outros casos que pilotos e controladores conseguiram dominar com a razão. Então, vamos lá? Qual é a causa ou as causas do acidente? Agora eu vou para a pergunta e peço para que vocês respondam. Essa situação de estresse, talvez extremo estresse, pista molhada, pista escorregadia, lembrando que havia uma cultura, nesse momento, em Congonhas, havia uma cultura de medo entre os pilotos, e nós, controladores, éramos testemunhas desta situação. A pergunta que eu faço é a seguinte: será que o estresse daquela situação que levava ali praticamente no último mês, o último 15 dias, estava bem intensificado, fez com que os pilotos tivessem menos razão e mais emoção? Será que naquele momento de estresse, o piloto deixou que o estresse dominasse, a emoção dominasse, e não, cognitivamente falando, não tomasse todas as providências, levando em consideração que, segundo o Ministério Público, eles não foram treinados para a mudança de procedimento. Embora alguns até relataram no documentário, Calazans não teve nada a ver com a pista, não tem nada a ver com a falta de groove. A causa, o problema do acidente foi o procedimento incorreto. O procedimento incorreto talvez tenha sido o desfecho, mas a origem não teria sido o estresse diante das circunstâncias que rodava ali Congonhas no último 30 dias, sendo intensificado nos últimos dias? Embora a causa do acidente possa ter sido
a manobra, a operação incorreta, a pergunta que eu faço é a seguinte: qual a origem? Essa é a pergunta. Causa do acidente, tá bom? E aí fica uma pergunta para que os profissionais da saúde mental respondam. Aqui eu não quero ver piloto respondendo e nem controlador respondendo. Aqui eu gostaria de ver tecnicamente os profissionais da saúde respondendo. Eu, como especialista na área da psicanálise e também da neurociências e psicologia, eu entendo que esta minha tese, ela é possível, que a origem do acidente tenha sido causada por estresse. Repito, de difícil comprovação, muito subjetivo, mas nós não podemos descartar. E fica aí a pergunta e que vocês possam responder e discutir para nós, conosco. Lembrando que eu vou deixar o documentário da Band aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Sendo que ali eu enfatizei as condições da pista e até alguém falou assim, pelo jeito que o professor Calazans está falando, a pista, as condições da pista foram as causas do acidente. Não dá para descartar essa possibilidade não, tá? Não dá para descartar. Eu não ia descartar com tanta facilidade. Para mais informações sobre análise de acidentes e essa da aviação, no site do professor Calazans e também no canal do YouTube, você tem ali vários outros vídeos sobre este caso e outros casos. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.